O profeta Jesus, 23 de dezembro de 2025. Quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. A paz do Senhor Jesus. Desejo que te vá tudo bem. Esse é o tema da lição esta semana. Portanto, o tema da meditação diária desta terça-feira é um pedido de quem não sabe o que está pedindo. O texto principal, o texto de leitura se encontra no Evangelho segundo escreveu o Senhor Jesus Cristo, Mateus, ou melhor, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 20, versículo 17 ao 28. Portanto, você pode ler aí na sua Bíblia. Eu não vou fazer a leitura para nós tomar mais tempo na explicação e aplicação. Nós temos aqui como objetivo, lembrando que nós estamos estudando também a revista da editora Gospel. Portanto, também estudamos a revista da editora CPAD. Esse é o estudo da editora Gospel com o tema Profetismo Bíblico. Portanto, estaremos levando aí esta palavra. Eu gostaria que você ouvisse essa palavra, deixasse aí o seu like e se inscrevesse em nossos canais, compartilhasse, deixasse Deus te usar, porque o Senhor vai estar te abençoando poderosamente. Vejamos. Temos como objetivo principal fazer com que você possa identificar Jesus como o profeta anunciado por Moisés em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, compreendendo que ele não é apenas parte da história, mas o Cristo vivo, profeta, servo, sofredor e Senhor, cuja mensagem confronta desejos carnais e estruturas religiosas e valores da sociedade atual. Então vejamos que Mateus capítulo 20, versículo 17 ao 28, nos apresenta Jesus a caminho de Jerusalém, anunciando pela terceira vez sua paixão, morte e ressurreição. Logo após essa revelação profunda, surge um pedido inadequado. A mãe dos filhos de Zebedeu deseja lugares de honra para seus filhos no reino. O contraste é gritante. Jesus fala de cruz, os discípulos pensam em tronos. Vejamos que é possível caminhar com Jesus e ainda não aprender o propósito de Jesus. Esse episódio revela uma verdade urgente para nós como igreja da atualidade. Muitas vezes pedimos coisas espirituais com uma mentalidade totalmente carnal. Mas veja, quantas vezes nossas orações revelam mais ambição pessoal do que discernimento espiritual. O contexto profético, Jesus, o profeta prometido em Deuteronômio 18:15, Moisés declara: o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Esse profeta não seria apenas alguém que falaria em nome de Deus, mas alguém que revelaria plenamente a vontade de Deus, o caráter do Pai, o caráter e o plano redentor do Pai. Os evangelhos e o livro de Atos confirma, sem dúvida, Jesus é esse profeta. João Batista não era profeta. Após mais de 400 anos de silêncio profético, João Batista surge com características marcantes. Vejamos: vestes de pelo de camelo, cinto de couro, alimentação simples, gafanhoto e mel silvestre.
vida separada, cheio do Espírito Santo, pregando arrependimento e batizando. Isso despertou a pergunta registrada em João 1:21. És tu profeta? Observe, não perguntaram se ele era um profeta, pois isso era evidente. No capítulo 11, versículo 32 de Marcos, a dúvida era se ele era o profeta anunciado por Moisés. A resposta foi clara: não. João afirma que outro viria após ele. No versículo 27 do capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu João, esse assunto, esse outro é Jesus. Assim João prepara o caminho, mas Jesus é o cumprimento da profecia. Vejamos como os versículos são explicados resumidamente. Jesus anuncia sua morte e ressurreição, um pedido por posições de honra no reino. Jesus responde: não sabeis o que pedis. Jesus confronta o modelo de liderança dos gentios. O Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida. Aqui vimos o profeta Jesus revelando a natureza do reino. Não é sobre poder, mas sobre serviço. Não é sobre exaltação humana, mas sobre entrega sacrificial. Portanto, nós chegamos ao ponto central desta mensagem, um pedido de quem não sabe o que está pedindo. Os discípulos conheciam a história de Jesus, mas ainda não compreenderam o Jesus da história. Eles ouviam suas palavras, mas não discerniam sua missão profética. E isso revela um perigo para nós como cristãos da atualidade. Muitos na igreja conhecem os fatos sobre Jesus, mas não conhecem profundamente quem é ele e o que ele exige. Portanto, a Bíblia nos fala, para nós como igreja e liderança, devemos conhecer o profeta Jesus. Portanto, Jesus exige ouvir sua mensagem completa, não apenas suas promessas, mas também sua cruz, seu chamado ao arrependimento, sua ética do reino. Portanto, minhas decisões ministeriais refletem o ensino de Jesus ou apenas meus pessoais? Portanto, o profeta Jesus confronta nossa forma de liderar. Jesus redefine liderança como serviço. Liderar como Jesus é abrir mão de status e assumir responsabilidade espiritual. Liderar como Jesus é abrir mão de status e liderar como responsabilidade pessoal. O profeta Jesus revela o coração de Deus à sociedade. Em um mundo sedento por poder, Jesus apresenta o caminho da entrega, da justiça e da redenção. A igreja precisa ser voz profética que denuncia o egoísmo e anuncia o reino com ações corretas. Vejamos que é a importância de conhecer verdadeiramente o profeta Jesus. Vejamos um pouco sobre esse tema que estamos meditando sobre a semana. O profeta Jesus verdadeiramente nós precisamos entender a importância de conhecer o profeta Jesus. Muitos se satisfazem com conhecer a história de Jesus, mas não se empenham em conhecer o Jesus da história, vivo, atuante, confrontador e salvador. Portanto, conhecer Jesus apenas como personagem histórico
é confortável, conhecê-lo como profeta é transformador. Jesus, o profeta prometido por Moisés, não veio para atender ambições humanas, mas para revelar o reino de Deus por meio da cruz. Quando pedimos sem discernimento, revelamos que ainda não entendemos quem Ele é. O desafio que nós temos esta semana é ouvir o profeta Jesus, escolher sua mensagem por inteiro e permitir que ela transforme nossa vida, nossa fé. E nós devemos entender que liderança cristã é testemunho perante a sociedade. Olha, estamos pedindo a Jesus que nos sirva ou estamos dispostos a servi-lo e segui-lo no caminho do serviço? Que a igreja do nosso tempo não apenas fale de Jesus, mas ouça o profeta Jesus, obedeça sua voz e viva a plenitude do reino que ele inaugurou. Esta mensagem nos chama a uma santificação de toda maneira de viver, porque o nosso Deus é santo. Seja abençoado. Ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Amém.